E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos falar do Neymar, hein? O Neymar voltou a jogar ontem pela Champions League Asiática, lá pelo Al Hilal, depois de um ano parado, depois de um ano e alguns dias da contusão, e já reacendeu a polêmica aí, muita gente na imprensa discutindo se ele deve ser convocado para a seleção nas datas FIFA de novembro ou não. Tem o fato de que ele vai jogar muito pouco nessa temporada, porque ele não está inscrito no campeonato lá na Liga Saudita, ele está inscrito só na Champions League, que tem menos jogos, não sei exatamente quantos são, mas ele vai jogar pouco e tem aí uma data FIFA em novembro, que não, parece que ele não vai jogar nenhum jogo até lá, ou um ou dois, e aí tem uma discussão se o Dorival deve convocar ou não. Mas para a gente pensar nisso, a gente tem que falar da carreira do Neymar antes, não adianta. Na verdade, tem uma discussão sobre o Neymar mais antiga, né? De muito tempo já, né? Porque muita gente no Brasil fala que ele é craque, que ele é o maior craque dos últimos 20 anos, sei lá. Depois do Ronaldo e do Ronaldinho, o maior craque que o Brasil tem é o Neymar, de que ele ia ser campeão do mundo, o melhor do mundo, bola de ouro, mas isso nunca aconteceu. E a gente tem que tentar entender por que nunca aconteceu. Por que ele sempre foi essa promessa de craque, mas que nunca virou craque. E se a gente for ver bem, ele jogou no Barcelona, lá jogou bem, mas meio na sombra do Messi, do Suárez e tal. Foi pro PSG para ser protagonista, não conseguiu. Teve uma final, chegou numa final de Champions, mas jogou muito mal e o PSG perdeu. E o PSG estava tentando vender ele faz vários anos aí, o Mbappé pedindo para ele sair nos bastidores, ao que tudo indica. Mas nenhum time europeu quis comprar. Falaram do Newcastle, que era um time em ascensão, que estava com dinheiro e tal, mas nenhuma proposta, nada. Se tivesse qualquer proposta, o PSG teria vendido. Não teve proposta nenhuma e ele acabou indo para o Al Hilal, jogou alguns jogos, se machucou, ficou um ano parado, coitado. Então, mas por que isso tudo envolve a carreira do Neymar? Eu no Brasil comecei a acompanhar a carreira do Neymar quando ele estava no Sub-15. Com 14 anos já aparecia reportagem sobre ele na televisão. Eu fui uma vez para São Caetano assistir um jogo do Sub-15 do Santos em que o Neymar estava em campo. Ele tinha 14 anos. Não jogou nada. Ele só caía. Ele pegava a bola e caía, 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 caía. Aí ele chegava no alambrado e perguntava pro pai dele. O pai dele estava quase do meu lado, assim. O que eu faço? O que eu faço? Aí o pai dele e os outros caras lá do Santos falavam, não, pega a bola e vai pra cima, pega a bola e vai pra cima. Eu pensava, gente, eles não estão vendo que não tá funcionando isso aí, que ele não consegue ficar de pé um minuto. Então esse é o primeiro problema, né? Enquanto todos os outros grandes jogadores da geração dele estavam na Europa treinando tática e outras coisas, ele estava recebendo essa instrução nenhuma, que era pega a bola e vai para cima. Pô, mas mesmo assim ele se tornou um grande driblador. Quando ele apareceu com 17 anos no profissional do Santos, ele era um grande driblador, muito promissor. Eu mesmo achei que ele ia ser craque, porque tinha uma capacidade de driblar em velocidade que poucos jogadores têm. Tanto que em 2011, ele começou no profissional em 2009, mas em 2011 ele ganhou o prêmio Puskás lá com aquele gol que ele enfileirou o Flamengo inteiro na Vila Belmiro. Realmente, poucos jogadores na história fariam aquele gol. Então, o drible em velocidade e a finalização dele são muito bons. Mas isso faz dele um craque? No futebol de hoje em dia, não. Essa que é a questão, que as pessoas demoram um pouco para enxergar. Mas no Barcelona ele jogou bem? Jogou bem, mas ali ele era coadjuvante. Ele ficava lá do lado esquerdo e era o ataque, Messi, Suárez e Neymar. E o Messi e o Suárez estava no auge da forma e o Messi é o Messi. E ele era, no máximo, o terceiro jogador do time. Mas tinha o Iniesta, tinha o Busquets, ele não era nem o terceiro melhor do time. Então, como coadjuvante, lá na ponta esquerda para pegar umas bolas e driblar, ele vai bem, mas mesmo assim ele atrapalhava muito a movimentação do time. Por quê? Porque o passe em velocidade dele é ruim. Muitas e muitas vezes eu via a tabela do Messi, do Suárez, do Iniesta ali, quando chegava no Neymar ele dava o passe torto, não é muitas vezes. Então assim, eu acho que mesmo ali ele não era muito útil. E aí, ali, coadjuvante para sempre, ele não ia ser melhor do mundo nunca. Como enfiaram na cabeça dele que ele podia ser melhor do mundo, ele falou, vou pro PSG, que lá eu vou ser o protagonista. Mas nem no PSG ele conseguiu ser tão protagonista assim. Por quê? Porque eu acho que quando ele chegou, o Cavani jogava melhor que ele. Hoje em dia o Cavani está aposentado, mas o Cavani era melhor do que ele ali. E depois veio o Mbappé, que é melhor que ele. Então, assim, nem ali ele foi o melhor do time. Tanto que ficou vários anos o PSG tentando vender, nenhum europeu quis comprar, acabou indo para o Hilal. Mas enfim, com esses dois fundamentos, drible em velocidade e finalização tão bons, ele não pode ser útil para um grande time? Até poderia, mas ele é muito cai-cai. O que encostou nele ele cai e ele tem um jeito de driblar com a perna em volta da bola que sempre encostam nele e ele não consegue se sustentar de pé.
Esse é um problema que ele é crônico. O passe dele é ruim, a movimentação é ruim, como eu falei, passe em velocidade é pífio. Ele não ajuda na marcação porque ele se acha bom demais para isso. Então, assim, ele é inútil no futebol atual. No futebol atual de grandes times da Europa, ninguém quer ele mesmo. Já há muito tempo. O Barcelona, na verdade, estava rezando para alguém comprar ele. Quando o PSG comprou, o Barcelona se livrou do problema. Tanto que ele se ofereceu para voltar, nunca quiseram. Por que o Barcelona nunca quis de volta? Por que nenhum time europeu quis comprar? Alguma coisa tem, certo? Ele poderia ser um bom jogador se ele tivesse consciência de que ele tem as limitações dele em vários fundamentos, de que ele é bom no drible, em velocidade e finalização e ser útil para o time. Mas não, ele quer ser o protagonista do time. Protagonista de um grande time ele não ia ser mesmo. Nem na seleção ele nunca foi. O que ele fez na seleção? Não ganhou nada. Ele ganhou uma Copa das Confederações em 2013, numa final contra a Espanha, que a Espanha estava com o time em transição. Tanto que a Espanha no ano seguinte, em 2014, não passou da primeira fase na Copa. E depois ganhou uma Olimpíada em 2016 no Rio contra um time sub-21 da Alemanha. Copa América ele nunca ganhou. A única Copa América que o Brasil ganhou no tempo do Neymar foi quando ele estava machucado em 2019 e foi o melhor torneio do Brasil nos últimos anos. Coincidência que ele estava machucado? Não, ele tem atrapalhado muito o time. Em 2014 ele jogou bem, mas o time inteiro jogou muito mal. Em 2014 a Copa do Brasil não ganhou de ninguém jogando bem. E 2018 ele já atrapalhou o time, por quê? Porque o Tite colocou ele como protagonista do time, mas na época, nas meias, o William e o Douglas Costa estavam jogando melhor do que ele. Quando ele saiu, o time melhorava. Ele virou chacota a atuação do Neymar em 2018. 2022 pior ainda, porque o Vinícius Júnior estava muito melhor que ele. A hora que o Tite tirou o Vinícius Júnior na metade do segundo tempo contra a Croácia, eu pensei, não vai ganhar. Sem o Vinícius, todas as jogadas de ataque passavam pelo Vinícius. Não tem como ganhar da Croácia. Ainda quase ganhou com o gol do Neymar, porque a Croácia fez um milagre de empatar o jogo no último lance. Mas também ele não era para ser o protagonista do time ali em 2022. E se ele nunca foi protagonista na seleção, nem no auge, como é que ele vai ser agora, com 32 anos, depois de um ano parado? Provavelmente não vai jogar mais na seleção. Pode ser convocado pelo nome que ele tem, mas posso até queimar a língua, mas escreve. Se o Neymar tiver entre os 23 de algum torneio grande, Copa América ou Copa do Mundo, o Brasil não tem como ganhar. Muito difícil. Além do que, ele vai ter pressão para ele jogar, sendo que ele não vai ter condição de jogar. Tem muitos jogadores muito melhores do que ele hoje em dia no Brasil, não tem jeito. Mas é isso aí, gente. Se eu queimar a língua lá na frente, vocês me cobrem, beleza? Um abraço, valeu, por hoje é só. Não se esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. Valeu, gente!